Olá, bom dia. Pô, tô magro pra caramba, né? Nossa senhora. Eu tô acessando num horário completamente diferente aqui. O meu Instagram, que eu tava estudando. E aí achei relevante algumas coisas importantes que vêm sendo discutidas aí e nos últimos tempos nas redes sociais. Que é uma tentativa minha de ajuda a vocês aí a entender, até já falei um pouco nos stories sobre isso, mas uma tentativa de ajuda a entender no que acreditar, né? Porque tem... obrigado, Marcela, muito obrigado. Tiago Macedo, Tiaguinho, me diz uma coisa, bicho. Carinha de bumbum de neném, acabei de fazer a barba. Agora, aquela tua foto ali, doutor Tiago Macedo, um grande amigo meu do Rio, aliás, recomendo ele, a clínica dele, Nutro em Foco, no Rio, que é um querido, um grande amigo que eu tenho aí. Clairzinho, interior do Paraná, também super recomendo o trabalho dele, que é um cara que já foi em todos os meus cursos, primeira cadeira, tá sempre lá, cara que trabalha bastante com medicina de esporte, interior do Paraná. E, Tiaguinho, aquela última foto tua tava foda, viu? Conrad, e aí, Conrad, beleza? Ô, Conrad, tu tá aí, bicho? Te convida pra entrar aí, meu. Entra comigo aqui que eu vou falar uma coisa interessante. Te convida pra entrar aí. Doutor também, né? Esse doutor da vida mesmo, doutor Fernando Conrado. Falar sobre uma coisa legal, que o Conrado participando ia ficar bacana aí, sabe? Vamos ver se consegue conectar aqui. Lá é surpresa, né? Essa hora da manhã aqui, eu e o Conrado, eu vou te falar uma coisa. Presidente, tô esperando, vocês não fazem ideia da saudade que eu tô, porque eu cheguei, a Camila tá na Serra, tá em Caxias do Sul, e ela tá descendo com o presidente aqui para casa. E ela tava lá, passei uma semana inteira fora, né? E ela foi lá com a família dela lá, que eu ganhei mais uma sobrinha. Pô, Conrad, entra aí, cara. Eu convidei ó, o Fernando Conrado aqui para entrar. Vamos ver se vai dar certo. O que eu vou falar aqui hoje é Ovelha Negra. Aí, galera, eu vou falar um pouquinho de como é que a gente consegue acreditar em tanta informação que tem por aí, né? E aí eu poderia usar um exemplo na psiquiatria e o Conrado poderia me ajudar muito aqui, mas não sei se vai dar certo ele entrar. Conrad, se tu tiver aí ainda, dá um oi de novo aqui para saber que tu tá, que eu te convido de novo para entrar nessa live. Vou começar a falar aqui sobre... Ô, Rafael, maravilha. Olha aí, que maravilha. Então eu vou fazer o seguinte até. Vou fazer o seguinte. Rafael, te convido aí para entrar. Isso é uma coisa surpresa que eu estou fazendo aqui, uma live, eu não costumo entrar essa hora. Que eu vou convidar um psiquiatra mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre, na psiquiatria, como é que a gente tem, às vezes, dificuldade de... Vou acertar aí. Bom, deixa eu começar aqui. Pô, Paulo, Roberto, maravilha. Eu vou começar a falar com vocês aqui, gente. Porque, assim, daí, daqui a pouquinho eu convido alguém para entrar aqui para falar, outros colegas médicos de algumas áreas afins aí. A gente ouve nos últimos tempos muita coisa, né? Assim, pá, agora pode ovo, agora não pode ovo, agora pode gordura do coco, agora não pode gordura do coco e tal. E as pessoas tendem a ser muito influenciáveis, né? Nós somos influenciáveis, a gente fica com medo de estar fazendo alguma coisa errada e eu acho que esse medo faz parte do ser humano, nós temos que ter esse medo. Deixa eu ser, assunto eu vou falar agora. Léo Rodrigues, eu não sei, eu não te conheço, cara. Então, não consegue falar comigo porque a gente não se conhece. Nando, recebi teus exames, tá, cara? Tulhão, maravilha. Daqui a pouquinho eu vou te chamar aí, Tulhão, tá? Nando, recebi teus exames, tá, velho? Vou dar uma olhada lá. Tá? Eu tava em São Paulo naquela correria, eu já armazenei lá, já salvei, meu irmão. Então, como é que a gente consegue acreditar numa informação se toda hora acontece alguma, né, uma hora pode, outra hora não pode, a última pérola da vez, novamente, né, foi o óleo de coco, né, que pode, não pode, porque, enfim, aumenta o colesterol e tudo mais. Então, primeiro a gente tem que ter uma linha de raciocínio
E primeiras coisas precisam fazer sentido na nossa cabeça. Toda vez que a gente pensa em estudar alguma coisa, primeiro que precisa fazer sentido. Na medicina é assim, né? Eu não posso estudar coisas aleatórias. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Existe um estudo mostrando que as pessoas que consumiam, eu sempre dou esse exemplo, mas é importante dar para vocês, consumiam mais picolé na Austrália, elas tinham mais ataque de tubarão. E a gente assim, poxa vida, o que tem a ver? Será que eu não posso comer picolé? Não, essa é uma hipótese horrorosa, né? Que a pessoa consome. Por quê? Porque essa correlação ela não infere causalidade. Né? Então, assim, eu não posso criar uma hipótese louca dessa aí. Eu preciso entender que provavelmente as pessoas que vão mais à praia são atacadas mais por tubarão. Por quê? Porque é lá que o tubarão está. Segundo, eu preciso entender então que é natural das pessoas que vão à praia consumirem picolé. Então, é natural de encontrar também essa associação. A associação, então, nem sempre fala que a causa é aquela, né? Não é a causa, o picolé não é a causa dos ataques de tubarão. Então, tá. Aí vamos começar ali, doutor Rafael, psiquiatra, vamos começar na área dele. Então, quando a gente puxa para todas as áreas da medicina, isso é complexo, é muito complexo. A gente tem como a causa da depressão, todo mundo acha, é serotonina, né? Não, por quê? Porque a serotonina é o hormônio da felicidade. E aí a gente parte para entender um pouquinho. Existe uma possibilidade bioquímica de que se a gente, então, melhorar os níveis de serotonina, eu naturalmente ficaria com menos depressão ou eu resolveria a depressão? Existe a possibilidade bioquímica? Totalmente. Maravilha. Então a gente vai para um segundo passo. Vamos testar. Como é que a medicina faz? Vamos testar para ver se... E eu vou mostrar algumas associações diferentes aqui e alguns caminhos que a medicina percorre para vocês entenderem. Vamos testar. Então, se a gente melhorar a serotonina de todas as pessoas depressivas, porque tem remédio que faz isso efetivamente e com muita eficácia, as pessoas, cara, eu dou risada com as pessoas aqui. Cara, o brasileiro tem que ser estudado. A pessoa entra no meio de uma live minha aqui, assim, esse médico endocrinologista, tipo, cara, espera acabar, olha lá o que eu sou. Eu costumo dizer que eu não sou nem médico, tá? Eu prefiro nem ser mais médico. Eu prefiro ser transformador de vidas. É isso, eu conduzo as pessoas para transformar suas vidas. Eu não sou médico, tá? Que saco. Ô, doutora Ana, legal, obrigado por estar lá. Então, isso é um guia muito importante. Aí a gente passa a dar o remédio. A gente escolhe grupos de pessoas e dá o remédio para um grupo e não dá para outro grupo. E a gente vê se isso resolve ou não resolve, né? A, a, tá, eu não vou responder dúvidas agora, tá, gente? Se resolve a depressão. Teoricamente, se a depressão é provocada por... Se a depressão é provocada essencialmente por falta de serotonina, quando a gente tá? E a gente resolveria o problema, né? Então eu dou para um grupo e não dou para outro grupo. Dou uma pílula de farinha para outro grupo. O que eu preciso observar então? Que aquele grupo que recebeu o remédio, isso é um jeito mais fácil de aferir se uma coisa tem realmente cabimento, não tem cabimento, eu começar a investir nesse tipo de tratamento. Antigamente a gente fazia isso, era só baseado na hipótese, né? E a hipótese é muito importante. Aí eu dou para dois grupos e testo. Melhorou com remédio muito mais do que aquele com pílula de farinha? Não. Então, peraí. Então, a hipótese de que só melhorando a serotonina, ela não pode ser validada e, com isso, eu não posso dizer que eu resolvo, né? Que eu tenho evidências clínicas de que se resolve a depressão com determinados remédios que aumentam, então, essa circulação, não deixam a serotonina ir embora. Tá. Então, primeiro, assim, quando a gente quer saber, então, se uma estratégia que está sendo vendida ou falada no Instagram ou nas redes sociais, ela é válida, primeiro ela precisa ter cabimento, precisa ter nexo. Tem nexo serotonina e depressão? Totalmente. Aí tem um segundo passo que vocês precisam
aprender um pouquinho, para poder confiar nos profissionais que passam para vocês. Número 1, é se ele está falando uma sociedade. Eu acho que isso vai resolver minha vida. Então, eu preciso de alguma prova concreta de que o grupo que foi tratado com remédio resolveu muito mais do que aquele outro grupo tratado com pílula de farinha, que a gente chama de placebo. No caso de remédio antidepressivo, os valores são muito ruins. Não quer dizer que não possa ser prescrito, mas são muito ruins. Isso quer dizer que só o remédio não funciona. Entendeu? Para grande parte das pessoas. Eu preciso ter um impacto muito grande. Eu preciso ter aqueles dois grupos ali de, digamos, um N pequeno, quantidade de pessoas pequena. Digamos que 100 pessoas para cada lado. Precisa ser significativa a diferença. Eu não posso ter dos dois grupos, no grupo do remédio, 20 conseguiu tratar da depressão. E no grupo do placebo, 15. Poxa, uma diferença muito pequena. Então, um é 10, outro é 15. Eu tenho 5% de diferença. Aí isso não me credencia dizer que o remédio de fato funciona. Por quê? Porque eu só vou salvar, né, da depressão 5 pessoas. Eu não estou falando que esses números são reais. Eu estou criando para vocês entenderem. Então, toda vez que vocês virem uma associação, vocês têm que pensar, primeiro, se faz sentido. Serotonina e depressão. Maravilha. Segundo ponto, se foi testado, 2 grupos e tal, e não só se eu conseguir um resultado positivo, porque positivo no caso desse fictício, tá? Que eu estou dizendo para vocês, é pequeno. 50% a mais, cara, relativamente, tá ok? Aí é outra coisa importante. É relativo. Eu falar que deu 50% a mais de pessoas, vende muito bem para vocês, né? O rapaz ali acertou, o Martins, ó, vende muito bem. Se eu falar para vocês assim, nossa, aumentei em 50% o número de pessoas tratadas, tu fala assim, opa, vale a pena. Mas qual é o número absoluto, que é o real? Aquilo que me interessa. Olha, ao invés de resolver 10 pessoas com um placebo, com uma pilha de farinha, eu resolvo 15. Esse número não é muito mais real para vocês poderem pensar? Ao invés de ficar falando porcentagem, porque porcentagem fica no ar, vocês vão ser enganados. Assim como o médico é enganado. Ele olha ali o risco relativo, nossa senhora, maravilha. Qual é o número real? Ao invés de 10, 15. Resolveram. Pô, remédio de merda. Eu vou tomar um remédio que possivelmente vai ter efeito colateral, que tem depois o risco da pessoa ficar dependente psicologicamente, que tem os efeitos colaterais e os adversos, que eu vou ter que comprar, né? É um tarja preta às vezes. Pô, eu vou tomar esse negócio. Se eu tomasse uma pílula de farinha, talvez funcionasse a mesma coisa, porque os outros 80 indivíduos daquele grupo não resolveu nada, para nenhum dos dois lados. Ou seja, eu tenho 80% de chance, a 85% de chance de não resolver nada. Assim é que vocês têm mais certeza de quando uma coisa é efetiva ou não. Esse é o primeiro ponto. Então, quantas estratégias? Tá. Outra coisa, gente, eu já falei, desculpa, eu vou ter que dar uma chinelada às vezes em vocês aqui. Eu tenho depressão. Você está largando para o mundo isso, querida? Primeiro, eu não vou te ajudar agora aqui, porque eu não vou falar sobre o seu caso. Segundo, não resolve nada ficar escrevendo eu tenho depressão, porque nem sei se isso pode ser melhorado com exercício físico. Outra coisa que é uma atitude, eu vou ensinar vocês. Tem uma atitude diferente, pô. Não fica assim, eu tenho, eu tenho. Ninguém quer saber se a pessoa tem ou não. A pessoa fala, tem com o marido, com o amigo, com o médico. E aí sim a gente resolve as coisas, entendeu? Tá? Desculpa, eu tenho que falar isso para ti, mas é um jeito de resolver. Porque as pessoas têm muito. Não resolvem os problemas porque não sabem como resolver. A gente não larga para o mundo assim, eu sou pobre. Eu não quero saber se é pobre, eu quero saber assim, como é que eu resolvo minha pobreza. Aí sim, mas eu não pergunto assim na internet, como é que eu resolvo minha pobreza? Eu pesquiso. Eu começo a pesquisar, eu ouço, tá? Eu não largo pro mundo isso aí, porque isso aí não adianta nada.
Então, volta ali. No caso dos medicamentos de depressão. Aí eu tenho um outro passo. Então, vocês vão perguntar para os profissionais se vocês querem acreditar. Se querem acreditar, pô, não, mas ele é um cara conceituado. Não interessa se é conceituado ou não, se o Vitor é conceituado ou não. Não interessa. Vocês têm que saber no absoluto. Primeiro, tá? Já vou chamar o doutor Tulião, fica aí que eu vou chamar na parte de cardiologia, eu vou te chamar. Se dá ou não dá. Aí a gente tem um outro passo. O que eu estou avaliando? Porque, de repente, eu pego um estudo que mostra que, olha, eu dei o remédio e aumentou a serotonina. Digamos que eles vissem isso no sangue, tá? Olha, aumentou a serotonina. Isso interessa para vocês ou não? Porque isso engana também as pessoas. Olha, tal remédio aumentou tanto por cento de serotonina. Eu não sei se aumentou e resolveu o problema ou não. Eu estou chutando fictício aqui, tá? Isso não aconteceu em um estudo especificamente. Tá? É fictício, é um caso aqui que eu estou criando. Bom, aí é outra coisa. Por quê? Porque eu peguei esse caso. Que é um caso que todo mundo acreditaria, né? Imagina eu postar uma coisa assim, ó, olha, um remédio tal aumenta a serotonina, né? Tu fala assim, nossa senhora, que puta remédio, eu também quero, porque afinal de contas eu fui diagnosticado com depressão. E aí no segundo ponto, eu aumentei a serotonina, mas não resolveu a depressão. Pá, não, peraí, então não adianta. Porque o remédio faz isso, aumenta. A gente tem que ver, então, são duas dicas básicas. Qual é o desfecho que eu estou avaliando? Qual é o objetivo do estudo? É avaliar aumentar a serotonina? Legal, legal, mas não é isso que me interessa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu sou pobre. E aí, eu vou avaliar um estudo se aquela estratégia que eu fizer vai me dar dinheiro. Nossa, aumentou o dinheiro. Ah, isso é legal. Inicialmente é legal. Mas qual é o desfecho clínico que eu quero ver? Qual é o mais importante? Se isso resolveu a situação da vida do indivíduo ou não. Porque se não resolveu, eu tenho que aumentar ainda mais dinheiro, ou então talvez não seja o dinheiro o problema dele. Talvez seja outra coisa na vida dele, ou seja, a quantidade de dinheiro que ele está gastando, ou enfim. Entendeu? Então, assim é que a gente pensa. Primeiramente, são duas dicas para vocês. Não se enganem mais com rede social. Quem está me assistindo aqui, compartilha depois essa live com os amigos de vocês. Não se enganem mais com rede social. Não se engane mais com o... Tá bom, Tulião. Me avisa se tu acabar o hit depois. Tá? Não se engane mais com assim, em quem acreditar e tudo mais, porque o cara falou tal estudo, é um estudo de impacto, porque existem estudos de impactos, né? Os estudos de impacto, para a gente não se enganar, inicialmente a gente tem que comparar dois grupos, sabe? Compara dois grupos e depois existem os estudos que eles avaliam vários desses estudos que comparam dois grupos. Eu pego assim, tem 10 estudos que compararam dois grupos, um de pilha de farinha e um do remédio. Aí eu pego esses 10 e faço uma revisão. E dessa revisão desses 10, aí eu tenho uma conclusão um pouco mais eficaz. Agora, lembre-se, primeira coisa, número absoluto, não acredita mais em gente que bota percentual. Não acredita mais nisso, não adianta percentual. Vocês já viram, ao invés de curar, tratar da depressão, 10, eu curo 15. Não adianta, é quase nada, é muito pouco. Talvez não seja você no meio desses 5 aí, de diferença dos dois, entendeu? Apesar de que, em números absolutos, nossa, 50% a mais de pessoas tratadas, puta estratégia. Isso é número relativo. Não me interessa o relativo, me interessa o absoluto. Eu quero saber o quanto realmente, de fato, os dois grupos. Então, quando vocês lerem alguém postando alguma coisa, parecer uma coisa muito legal, doutor, ou doutora, em número absoluto, quantos que foram melhorar? E de um grupo, e quantos melhorar do outro? Aí a gente tem uma resposta. E eu estou colocando aqui vocês, Estevam, beijo para ti, meu amigo. Quantos dois? Acabou o problema. Porque aí você desmascara uma mentira ou aquele cara que não sabe o que está falando. Porque às vezes a pessoa pega no abstract do artigo, ou então lendo uma revista, pior ainda, e vai lá e posta. E as pessoas vão lá e acreditam naqueles números lá e acham que aquilo ali é, nossa, a solução. Não que não tenha validade também a gente ter hipóteses. As hipóteses são muito interessantes. Pô, como é que eu faço para aumentar a serotonina? É bom? Pô, é bom. Isso é uma hipótese bioquímica, porque bioquimicamente é legal ter um pouco mais de serotonina, não em todos os momentos. Por exemplo, eu vou treinar daqui a pouquinho, tá?
É bom ter serotonina no meio do meu treino? É tudo que eu não quero. Porque geralmente me dá o cansaço para ir embora. Então, eu estou colocando aqui uma dose de leucina alta, que está dentro do BCAA, para que eu tente impedir a entrada de triptofano no meu cérebro, na barreira hematoencefálica ou hematolicórica, e esse triptofano vai se converter lá dentro em serotonina e vai me dar um cansaço. Isso é hipótese. E aí a hipótese, tem estudos testando duas? Tem. Qual o resultado de uma leucina, por exemplo, no antes do treino? Vai ficar forte? Não. Ajudar na fadiga central. As pessoas relataram que melhoraram a fadiga central. Então, eu dei outro exemplo de hipótese. Nossa Senhora! Um beijo, Katia. Então, olha que legal. Eu tenho uma hipótese que talvez comer carne ou ter fonte de BCAA, que é leucina, isoleucina e valina, antes de um exercício físico. Bem disponíveis esses 3 aminoácidos, que a gente chama de ramificados por causa da estrutura bioquímica deles. Pode impedir a passagem de triptofano, que é um outro aminoácido, e eles competem entre si. Então, se eu der uma dose mais alta de BCAA antes do meu treino, isso pode impedir a entrada de triptofano lá na barreira hematocefálica e... olha, desculpa, mas olha só. Como fazer para quem está à beira do suicídio? Isso não se pergunta aqui. Tá? Essa coisa é muito séria, não se pergunta aqui. Tá? Como fazer? Entender o que eu estou falando primeiro. Calma. Entendeu primeiro o que eu estou falando. Aí levar em profissionais certos. Para quem está à beira do suicídio, eu recomendo muito que procure alguém que faça programação neurolinguística, com urgência. Tá? PNL. Um profissional master em programação neurolinguística. O psiquiatra também é fundamental nesse momento. Porque aí cabe todos os remédios possíveis para tentar evitar. Por que nem sempre evita? Simples, bem simples. Porque se o remédio evitasse para todo mundo, é porque ele funciona para todo mundo. Ele não funciona para todo mundo. Mas tem que tentar também, ok? E não vou responder, gente. Sertralina para criança de 7 anos, diagnosticado com ansiedade. Cara, eu acho absurdo isso. Meu Deus do céu. Quando é que você, na sua infância, você deve ter filho agora, você deve ter no mínimo 20 e poucos anos, quando é que você viu na sua vida alguma criança recebendo remédio para depressão ou para ansiedade? Nunca, né? Porque não existe. Na minha infância não existia. Na da minha mãe também, muito menos. E vai numa favela ver se acontece uma criança está com depressão e está com remédio com ansiedade. Pô, pelo amor de Deus, gente. Ansiedade de criança é falta de exercício físico. É falta de exercício físico. Eu, na minha infância, eu era um cara afobado. Eu fazia 3 horas por dia. Eu era profissional de ginástica olímpica. 3 horas por dia de ginástica olímpica. Se você fizer 3 horas por dia, 2 horas por dia de exercício para uma criança, exercício fora de casa, pelo amor de Deus, e comer menos açúcar, acabou a ansiedade. Isso aí, é um absurdo. É um absurdo. Aliás, é algo que não consigo nem ler, por isso que às vezes eu tenho que tirar o comentário, porque chega cada isso é uma bizarrice, que é um troço inacreditável. Porra, tira do mesmo médico, leva para um psicólogo, leva para exercício físico. Criança ansiosa é porque não tem como ser ansioso se está sem energia. Se fez um monte de exercício físico, onde é que sobra a ansiedade? Pelo amor de Deus, gente. Eu desfoco do negócio aqui, porque tem cada comentário bizarro aqui que é um troço inacreditável. Porque às vezes a ideia, a mãe fala assim, a mãe e o pai, mas o médico prescreveu, puta que eu pariu, mas e se o médico prescreveu você ser tirado da janela? Sabe se o médico é são da cabeça? Você já viu a família do médico, se é normal ou não é normal? Às vezes não é também, pô. Às vezes o cara tá te falando pra fazer uma coisa, o cara toma McDonald's todo dia, Coca-Cola todo dia, nem tem saúde, cara. Como é que vai mandar alguém ter saúde? Pô, meu Deus, cria um troço aqui que é responsabilidade de um filho. Como é que vai dar remédio para uma criança? Ansiedade. Qual é a criança que não é afobada, ansiosa? Só retardado mesmo. O que tem retardo mesmo. Porque tem não é, porque vai ficar devagar. O resto é óbvio que vai ser. Tem energia de sobra, pô. Leva lá, ó, pega o dinheiro, junta todos os dinheirinhos e leva lá no Rafael. O doutor Rafael, psiquiatra, se bota aqui, leva lá em Campinas. Acabou o problema. Leva para uma pessoa adequada, né? Leva para um psiquiatra ali que vai olhar para tua cara e falar assim, ô querido, quem sabe que não faz mais exercício com uma criança, porque não faz sentido dar remédio para uma criança, né? Poxa vida.
Tá? E desculpa o João de Orelha, mas é inacreditável. Eu tenho um filho pequeno aqui. Quando é que eu não deixo nem... Olha, nem falar. Vamos lá, vamos voltar. Então, eu tenho uma hipótese de que o BCA impediria a passagem de aumento de serotonina por conta de competição lá na barreira com um aminoácido chamado triptofano. E aí, quando entra mais BCAA, eu tenho um impedimento da fadiga central. Olha que legal. E aí a gente testa os dois grupos e vê que aquele grupo que usou antes do exercício físico, eles teve um efeito significativo na redução da fadiga central, esses cansamentos. Pô, legal. Esses são os caminhos, gente, para que a gente teste de que aquela estratégia ou aquele remédio, bom, a gente tem um outro negócio. Outro negócio. Ah, mas os números, Vitor, não foram tão relevantes assim. Pode ser que de um grupo 10 resolveu com placebo e outro teve 15, de novo. Vamos para um segundo negócio. Olha só. Qual o custo de um BCA? Pô, cabe no meu bolso. Cabe no meu bolso. Eu posso gastar. Opa, legal. Segundo, que consequência ruim me traz para minha vida? Zero. No mínimo, eu estou beneficiando demais o meu fígado, que é onde mais funciona os aminoácidos de cadeia ramificada. É para a função hepática. Poxa, então, peraí. Eu tenho um baita de um negócio aqui. Eu tenho um negócio para mim, cabe do meu bolso. No mínimo, está ajudando meu fígado, que tem um processo de detoxificação muito importante de metabolização. Além disso, para músculo não tende a funcionar muita coisa, apesar de leucina ser anabólica, não vai me trazer consequência negativa nenhuma. Maravilha, posso usar para fadiga central. Vou usar antes do exercício. Será que vai melhorar em mim? Eu vou ser uma das pessoas que vão perceber a melhora? Pode ser que não. Pode ser que não. Mas mal não estou fazendo para mim. É assim que a gente pensa, então, bioquimicamente, tá entendendo? Olha, eu tenho uma hipótese, aí eu tenho um grupo testado, 2 grupos, né? Um usa, outro não usa, maravilha. E eu tenho um terceiro momento. Será que para mim isso cabe no meu bolso? Se traz consequências, se é remédio, se não é remédio, se eu tenho risco de viciar ou não? Isso tem risco de me danificar ou não? Primeiro, a gente não pode se danificar. Acabou. Pense assim, raciocínio lógico. Para você que é da área da saúde e para você que não é também. Pô, Vitor, mas eu não sou da área da saúde. Como é que eu posso pesquisar? Poxa, o Dr. Google é muito importante. Eu adoro como os pacientes chegam lá com um entendimento do Dr. Google. Porque, pelo menos, ele já tem essa hipótese tudo e, às vezes, eu vou confirmar para ele, olha, realmente. E se o paciente ali me pedir, que alguns pedem, poxa, mas não tem estudo disso? Eu vou lá e mostro o estudo. Ó, tá aqui, ó. Por que às vezes eu faço questão de mostrar o estudo? Primeiro que eu estudo, eu tenho tudo aqui no meu computador. Segundo, que às vezes algumas coisas que parecem ser mais complexas, essas pessoas elas vão numa mesa de bar ou um outro médico e o cara vai esculhambar aquela coisa. Então, quando esculhamba aquela coisa, a gente fica, eu entendo, o paciente fica assim, meu Deus do céu, mas será que isso vai me matar mesmo? Será que isso aí vai me dar um câncer, vai estragar meu fígado? BCA é muito rico em whey protein, então o whey protein é muito rico em BCA. Vocês acreditam que tem gente que fala que o whey protein prejudica o fígado? Eu posso falar que 90% dos médicos, se perguntarem, levar um pote de whey protein com uma caveira, tá? Pega o whey protein igual, mas aí a empresa faz uma caveira na frente, no rótulo, não faz. Vocês acreditam que pode escrever, 90% dos médicos vai olhar esse whey protein e vai falar assim, cuidado com o fígado, hein? Sendo que o whey protein, sendo rico em BCA, é proteína, pô. É proteína isolada do soro do leite. Só isso. Numa dose ali tem 20, 30 gramas. Não tem nada diferente de você comer, às vezes, uma carne aí. Claro que o processo digestório é diferente, mas é aquilo ali, é uma digestibilidade melhor. Ele vai falar que aquilo provoca problema para o fígado, sendo que o BCA ele tem uma comprovação em função hepática. Em grupos, inclusive, placebo, pessoas acamadas, inclusive. Não dá para... Rafael, estão pedindo o teu nome aqui. Rafael, dá um oi aí. Doutor Rafael, psiquiatra, tá? Um cara de Campinas, um médico de Campinas, muito responsável. Ele fez meu curso. E tá travando muito? Tá travando muito, gente? Deixa eu ver aqui.
Ah, não está travando. Está travando para mim também. Deixa eu tirar um negócio aqui, talvez vai melhorar. Tá. Então, se ele estiver aí ainda, aí a gente coloca aí. Whey cavarinha. Nando, isso aí. Aí eu pego um whey, que é uma coisa que eu mostrei ontem. Quem não viu o meu IGTV de ontem, olha lá, uma senhorinha, uma moça de 78 anos, usando whey protein de tarde e se sentindo melhor ainda. Não é que o whey protein melhora, mas a digestibilidade dessa senhora já fica prejudicada, porque a gente diminui a produção de ácido, a gente tem uma dificuldade metabólica em todos os sentidos acontecendo com o envelhecimento. Eu vou tirar os comentários, porque eu acho que por isso que ele está travando, tá? Ó, tirar os comentários, porque eu acho que é isso que faz travar. Então, para ela, o whey protein se encaixa muito bem. Principalmente para, Vitor, não tem muita fome de tarde para comer uma proteína de tarde e tal. Eu gosto de comer uma frutinha de tarde. Maravilha. Se eu quero completar a quantidade de proteínas do dia que a gente precisa ingerir, para no caso dela, eu posso botar o whey protein, porque é uma fonte de proteína, ela não precisa mastigar, não precisa ter processo digestório, que ela não está afim de comer de tarde, por exemplo, alguma coisa, ela mistura com uma fruta, bate com uma fruta e está resolvido. Aí eu tenho um bom alimento. Então, eu dei 2 exemplos aqui. Remédio psiquiátrico. Segundo exemplo, BCA, para vocês aqui, aproveitei o gancho. Terceiro exemplo agora. Então, a gente cai na polêmica da semana passada. O óleo de coco, aumentando o colesterol. Tá. Onde é que estaria o problema? Tá. O óleo de coco, ele para vocês terem uma ideia, né? O óleo de coco, ele tem uma distribuição ali das gorduras saturadas que tem dentro dele, tipos diferentes. A gente chama o óleo de coco de a maior fonte de triglicerídeos de cadeia média, mas ele não só tem triglicerídeos de cadeia média. Deixa eu mostrar para vocês o que é cadeia média, porque eu acho que vai ficar mais fácil, né? Porque nem médico entende o que é isso. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Então, como ele é uma boa fonte de triglicéridos de cadeia média, isso faz com que, como a digestão do triglicérido de cadeia média é diferente, a gente tem na cadeia média, nesse tipo de triglicérido, é uma gordura, óleo de coco, né? A gente vai lá e digere essa gordura. Dessa gordura, eu não consigo absorver a gordura. Eu tenho que absorver, são já os ácidos graxos, ou triglicéridos. Esses ácidos graxos, eles então vão ser utilizados para diferentes funções. Os de cadeia média, eles têm uma quantidade de carbono na sua estrutura, como são saturados, deixa eu ver se eu mostro para vocês uma figura. É uma cadeia mais dura, mais reta, eles não têm insaturações. Puta, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Tá. Eles acabam, então, muito improvável que eles sejam responsáveis por aumentar no colesterol. Entretanto, LDL, porque o metabolismo deles é diferente, não usa um processo que se utilizaria do aminoácido chamado L-carnitina, é um processo diferente, tá? Dentro da mitocôndria. Tira energia direto. Os triglicéridos de cadeia longa, que também existem. Tá aqui, ó. Isso aqui é aula de grátis para médico que fica falando bobagem, entendeu? Vocês mostram depois compartilhe com os médicos para eles me odiar um pouquinho mais. Isso que a gente nunca teve na faculdade. Nunca. Nunca. Não é porque o Vitor é melhor. Não, porque o Vitor se prestou a entender que já que ele não sabia, ele tinha que estudar sobre isso para não falar merda nas redes sociais. Aí. Então, aqui de cadeia curta. Isso aqui a gente tem bastante relativamente na manteiga. Mas a gente produz isso também, tá? Quem que produz isso? Essa gordura aqui? Nosso intestino. O maior produtor desse tipo de gordura são os microbiontes, a microbiota intestinal. As bactérias do intestino são responsáveis por produzir isso. O que isso faz? Isso aqui, vou mostrar depois. Isso é responsável por resolver inflamação do nosso corpo. Outra fonte disso aqui seria a manteiga. Tá? Mas qual é o problema? Que a manteiga também tem muito desse. E o nosso corpo produz em abundância isso, principalmente pessoas que estão mais gordinhas ou mais inflamadas, que comem errado. Tá vendo que é reto? São tudo ligações únicas.
Então a gente considera isso aqui a maior fonte. É o coco, entretanto, o coco também tem isso aqui. E esses aqui costumam aumentar o LDL colesterol quando a gente ingere. Isso é um problema? Não. Para pessoas saudáveis. Entretanto, quando... Aí é uma hipótese bioquímica. Não está confirmado. Existe uma hipótese de quando... Só para vocês verem como os monoinsaturados têm uma ligação dupla e os poliinsaturados têm mais. Poli, mais. E está vendo que ela fica, ó, já não é mais reta a estrutura, mais fácil, a digestão é mais fácil. Ó. E saturação, dependendo do grau de saturação, a gente tem o efeito dele no corpo. Tá. Mas olha só. É possível que quando eu ingiro o óleo de coco, deixa eu ver isso aqui, ó. Tá, isso aqui é importante. Eu tenha, aqui está os saturados. Isso aqui, ó, é a parede das nossas células. Tá? Então, vocês estão vendo que é uma mistura dos saturados e os insaturados? Essa é a parede da nossa célula. Todas as células precisam de gorduras. É fundamental essas estruturas das nossas células. E se eu tiver só essa estrutura, ou seja, se eu não combinar a ingestão de saturados com insaturados, eu fico com uma parede da minha célula mais assim, mais rígida. E isso dificulta um pouco a troca, porque aqui está dentro da célula, aqui está fora da célula. A troca entre o que está fora da célula e o que está dentro da célula. Por isso que eu preciso desse mix. Agora, gente, todos os alimentos têm esse mix. Todas as gorduras que a gente come na natureza têm esse mix. A carne de boi é cheia de saturado, mas também tem monoinsaturado e também tem poliinsaturado. Tem ômega 3, geralmente, na carne de vaca. Tem mais ômega 6. Bom, está vendo que isso aqui é uma estrutura que está aqui, ó, na cadeia 2, na posição 2? Essa posição aqui é chave, porque dependendo daquele que tiver aqui nessa posição 2, se for ômega 6 e ômega 3, por isso que eu tenho que ter uma quantidade boa de ômega 3 na dieta, eu tenho inflamação. Então, para a gente não complicar muito, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Diferentes gorduras, inclusive saturadas, a depender de ser cadeia curta, média ou longa, provocam diferentes efeitos no nosso corpo. E isso é fundamental. Cada uma tem uma função. Eu não posso falar que gordura saturada mata. Por quê? Porque aí eu preciso ter outra confirmação. Será que gordura saturada, realmente, quem come mais, morre mais? Aí eu estou expandindo esse conhecimento bioquímico, eu disse para vocês, para outra história. Mas o óleo de coco é rico em saturada e tem saturada de cadeia longa? Tem. Então vamos lá. Vamos para estudo, para ter uma certeza de que essa gordura realmente faz a pessoa morrer mais. Aí eu trago um outro estudo aqui. Aqui, ó. Compartilhem isso com os haters meus. Pode compartilhar. Porque eu quero ver alguém discutir em cima de artigo. É mais fácil do que ficar falando aí. As pessoas acreditam, entendeu? Ah, mas ele é o chefe da puta que eu não quero saber de onde é que é chefe. Eu quero saber se ele sabe ou não sabe. Chefia, meus amigos, muitas vezes chefia tem a ver com política. Ou vocês acham que o Bolsonaro é o cara mais inteligente do Brasil para estar lá? Não é. Votei nele. Né? O inseticida tinha que tirar aquelas corjas de outros lá. Eu votei, pelo menos, pensando mais em integridade, em ficha limpa do que o resto. Agora, ainda bem que votei. Agora, é o mais bem preparado? Pô, não, né? Fazer o quê? Não. Mas não quer dizer que ele não tome as melhores decisões. Entendeu? Então, a política é isso. Na medicina é política também. Mas o cara é o chefe da puta. Não quero saber se é chefe, não. Sabe fazer o que faz, não sabe. Porque para chegar à chefia, tem boa parte é político. Depois, mas ele tem no currículo dele não sei o quê. Quanta gente de currículo aí, ó, que não sabe fazer, não sabe o que faz. Por quê? Ah, não, mas é legal, cara, ter um puta no currículo. É legal, claro. Mostra que estudou, mas estudou aquilo. Às vezes estudou o papel e não pessoas. Às vezes estudou um tema específico. Por exemplo, no meu mestrado, eu tenho que apresentar um tema específico. Ah, mas eu sei de tudo mais porque eu sou mestre? Eu vou ser mestre? Claro que não. Meu mestrado é só um tema. É só um tema. E se eu for para o doutorado, é a mesma coisa. Isso me mostra que eu sei estudar, que eu sei metodologia, que eu tive dedicação no meu tempo. Pô, isso é muito legal. Isso fala bastante a respeito da dedicação daquele indivíduo ou daquele profissional.
Mas não garante que eu vou saber mais, porque eu sei mais sobre aquele tema. E talvez, dependendo de quando eu fiz doutorado, por exemplo, mestrado, esse tema já está desatualizado. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai para um estudo aqui, grande, publicado em 2014. Associação da dieta, a circulação e a suplementação de ácidos graxos com doença coronariana. Estou fazendo uma revisão sistemática e meta-análise. O que é isso aqui? Eu reviso vários artigos grandes, 32 artigos observacionais, era a quantidade de pacientes, a gente fala de N, né? Sobre o consumo na dieta. Por que observacionais nesse caso aqui é interessante? Primeiro, porque o N é gigante. Segundo, porque, assim como esse estudo que foi publicado aí, tá? Que, óleo de coco, tá? Maravilha. Só que aqui, ó, eu tenho desfecho clínico, lembra? Lembra que eu já falei sobre isso? Eu tenho se a pessoa tem mais doença coronariana ou não tem. Isso é um desfecho clínico. Melhor ainda, desfecho duro, além desse, é se a pessoa morre ou não morre mais. Então, o que me interessa nesse estudo aqui? Olha, as pessoas que comem mais gordura saturada, elas morrem mais ou morrem menos? Isso é a primeira coisa. É claro que tem viés, né? O viés, assim, pode ser, essa associação tem dificuldade de a gente afirmar que é só isso. Por quê? Porque eu não como só isso, é uma característica global. A pessoa que come mais gordura saturada é porque come mais carne. Então, então isso é outra coisa. Talvez essas pessoas consumam, sei lá, tenham mais dinheiro, porque é mais caro, então se cuidem mais. Tem um monte de coisa. Mas, primeiramente, eu não posso criar um fato sem antes que esse fato tenha uma associação. Ele precisa ter associação, porque se já não tem associação, não tem nada. Quando tem associação, então, um óleo de coco, que é gordura saturada, aumentando o colesterol, isso me interessa? Olha, até interessa. Mas isso é um desfecho substituto. Eu não quero... isso é assim... aumentou a serotonina. Tá, tudo bem. Mas resolveu a depressão? Aumentou, então, o LDL. Mas aumentou o infarto. É isso que eu quero. Não, mas existem outras diretrizes que aumentam o infarto. Eu estou cagando para a diretriz. Diretriz é um guia, é um norte. Eu quero saber, quem faz diretriz, cara, são burocratas da medicina que se juntam lá e eles decidem. Será que eles leram esse artigo aqui? Será que eles leram aqueles que combinavam mais com a teoria deles? Ser humano é isso aí, cara. A gente lê mais aquilo que nos interessa mais. Eu quero comprovar de todo jeito que carne infarta, que a gordura saturada mata, que tem que usar aquele óleo de canola lá, porque aquela empresa que produz patrocina nos congressos. É assim, que essa empresa Pura e Leve patrocina tudo que é congresso, patrocina a sociedade americana, né? Provavelmente brasileiro, não sei. Aí o congresso deve estar tudo lá, né? Aliás, o selinho de coração da margarina. Cara, como é que eu vou confiar numa sociedade que pega... Não todos os... Imagina, o Túlio é meu sócio de curso. É cardiologista, está na sociedade brasileira. Ok? Não estou falando dele. Eu estou falando de uma sociedade, de uma instituição. E não do profissional. Que pega e dá um selinho de coração para margarina. Que todo mundo sabe. Você sabe. Que é lixo. Que é lixo. Não tem como, tá entendendo? E aí o cara vem dizer, as diretrizes da sociedade. Cara, caguei para diretrizes. Eu quero saber isso tudo. E diretrizes, será que eles colocaram aqui? E depois, será que você leu as diretrizes e vê quais são os artigos que endossam, embasam essas diretrizes? Tem lá os númerozinhos, baixa aqueles artigos e vai ver. Eu não vou nem comentar para vocês aqui, eu poderia comentar sobre diretrizes até de nefrologia. Vamos ver se o nefro está aqui. A diretriz de nefrologia atesta lá de que tem que baixar a proteína para a pessoa que tem insuficiência renal. Só que os artigos que eles mesmos relacionam lá, um deles, que eu já li na íntegra, ele não fala isso. Sabe? Olha a loucura. Isso é uma crença de que eu tenho que cuidado do cara que tem moderada. Insuficiência renal moderada, precisa reduzir proteína para 0,6 grama por quilo por dia. Primeiro, o artigo que eles colocam lá na diretriz de nefrologia, tu abre o artigo, baixa o artigo e vai ler. O que o artigo diz? Aquele estudo randomizado de 94, de 94. Mas é um estudo clássico. A pessoa, o grupo que fez 0,6 não aguentou e acabou fazendo 0,7, ou seja, não é nem viável, porque as pessoas não conseguem fazer.
Aí esse que fez 0,7, compararam com um que foi a 1,2 de grama por quilo, que é normal, quilo por dia de proteína. Sabe qual foi a diferença dos dois grupos? As linhas se cruzaram, nenhuma. Estatisticamente, nenhuma diferença. E aí, por que a diretriz fala que tem que diminuir? Baseada numa crença, pelo amor de Deus. Porque depois de 2003 teve um outro, um RCT, que é um estudo clínico randomizado, desses que eu digo para você, né, que a gente escolhe dois grupos, né? E nesses eles mediram as pessoas com insuficiência renal moderada. E qual foi o resultado? De novo. Sabe que eles compararam? Dois grupos da nefrologia. Deixa eu comentar para vocês aqui. Dois grupos. Ah, Vitor, tá indo contra as sociedades. Cara, eu não estou indo contra as sociedades, eu estou indo contra dogma. Eu estou falando de artigo científico. Pô, tem prova aqui, não é só eu, não. Todo mundo que estuda ciência baseada, medicina baseada em evidência, tem isso aqui, não pratica aquela diretriz, porque não tem como, não tem onde tirar aquela informação. É claro que a gente individualiza os pacientes. Tem um que eu diminuo, tem um que eu aumento. Mas sabe qual foi o segundo RCT? 2003. Então, é um clássico. Até ver aqui, vou ver a referência para vocês, então, procurarem, porque esse aqui foi sensacional. É o segundo deles. Tá aqui, ó. Coloque aí para quem precisar, tá? A low iron available. Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá legal? Tirem print aí quem quer baixar da área da saúde para falar, para ver o que eu tô falando para vocês aqui. Então eles fizeram um RCT incrível, tá? Eles compararam então esses dois grupos, um com uma dieta clássica de 60% de carboidrato e 20% de proteína, 20% do consumo geral total de proteína, para essas pessoas com insuficiência renal crônica moderada, né? E aí o que eles avaliaram? Foi se não me engano, foi um 2x2, não sei se foi esse. Eles avaliaram se o cara ia para diálise ou morria. Será que foi esse aqui? Eu acho que foi esse aqui. Foi diálise ou morria, ou se a pessoa dobrava a creatinina, né? Que é um fator importante, é substituto. Não é o que mais me interessa, para saber se morre, só que é muito importante, porque dobra a creatinina, tá indo para diálise, tá bom? Ou para um transplante renal. E o que eles acharam nesse artigo? Olha que legal. Que os que fizeram uma dieta hipoproteica, eram 91 pessoas, e no outro grupo eles chamaram de CR-LIP, a dieta que eles criaram para o segundo grupo. Só que essa CR-LIP foi, eu tenho um número aqui, ó, 25 a 30% de proteína, seria já até hiperproteica, tá? Com relação a 10% de proteína no grupo controle, que seria o grupo com a dieta orientada pelas diretrizes. Baixa proteína, alto carboidrato. Nós estamos falando aqui de diabético, né? Neuropatia diabética. Nefropatia diabética. No grupo dessa CR-LIP, que é diferente, que tem muita proteína, tinha 35% só de carboidrato. No outro, controle 65%. Integral e não sei o que lá e tudo mais. E gorduras eram parecidas. Gordura 30% no CR-LIP e no outro, que é a recomendada, né? Que é o grupo que está fazendo a dieta, que a diretriz orienta. 25%. E até estava liberado álcool, um pouquinho de vinho para essa dieta do CR-LIP, né? O que eles faziam? Era assim, puta, nós vamos matar esse grupo aí. Mas em 2003. E esse aí que está fazendo essa dieta, vamos matar. Vamos fazer tudo que a gente acha que é errado, porque aí a gente prova que uma dieta com baixa proteína protege o rim de quem tem nefropatia diabética. Diretriz, sociedade. O que vai acontecer? Resultado. Morreu menos, teve menos desfecho ruim, duro, né? De levar a diálise, ou dobrar a creatinina, ou até o transplante, ou morrer no grupo que comeu mais proteína do que comeu menos. Por quê? Porque ali o problema da nefropatia diabética, querido, é o excesso de carboidrato, porque tolerância à glicose é ruim dessas pessoas com diabetes. Mas o que a gente pensa quando a gente recebe um cara, olha, estou com o rim, estou com um problema no rim. Não, tem que cuidar da proteína. Os estudos não falam isso.
Eu tenho que cuidar o excesso? Sim, mas quem come excesso de proteína é difícil, porque no meio da tarde a pessoa não come proteína. De manhã é pão, de noite às vezes sanduíche. No almoço só. Então, diretriz. Então, não estou falando só da de cardiologia, posso falar de todas. Diretriz é o norte, mas eu tenho que ler a diretriz e achar o artigo. O artigo nas diretrizes de nefro, dos nefrologistas, sei que tem uma grande quantidade de nefrologistas que não pensam assim, por isso que eu vou ver se o doutor Neto está aí, que é um amigo meu, não condiz com a ciência. É dogma, tem ali alguma coisa de fé, que ok, mas não combina. Combina com religião, não com medicina. Na de cardiologia, a mesma coisa. Eu tenho aqui, estou mostrando para vocês aqui, ó. As evidências científicas não dão sustentação às diretrizes cardiovasculares. Não, essa diretriz cardiovascular que os caras vêm postar no meu Instagram aqui, as diretrizes estão erradas. Então, fazer o quê, querido? Não é só o Vitor que está pensando assim, não. Tem uma grande comunidade de médicos que pensa, sabe por quê? Porque pensa. Porque não é burro, porque se dedica a estudar, porque lê artigo científico e não fica acreditando em diretriz. É só por isso. Aí você vai ficar puto da cara com quem lê, porque vai obrigar você a ler. E você tem preguiça de ler. Não tem dedicação, não sabe nem onde ler, porque não sabe nem onde baixa esse artigo aqui. Você não aprendeu nem a ler artigo, porra. Então, essa é a diferença. Agora, existem artigos aqui que eu poderia até enganar vocês? Artigo aqui, ó. Óleo de coco tem um potencial cardioprotetor. Mentira, pô. O potencial, isso é bioquímica, hipótese. É o conjunto da alimentação que faz. Agora, não posso falar que isso mata. Não. Aí a gente vai aqui, de novo. Dose-resposta para meta-análise observacional. É difícil de fazer grandes estudos que não sejam observacionais na alimentação. Porque a gente não tem como controlar tudo que o indivíduo come, tá entendendo? A gente observa. Não tem como controlar tudo que ele come. Às vezes, com doenças específicas, eu consigo, como eu mostrei para vocês. Qual foi o resultado aqui? Ó? Conclusão. Essa meta-análise mostra que o total de gordura, ácidos graxos de cadeia, vamos pegar aqui, os poli e os mono, isso é mufa e poli, pufa, mufa e saturada. Gordura saturada, poliinsaturada, monoinsaturada e poliinsaturada não estão associados com risco cardiovascular. Entretanto, nós encontramos uma correlação forte em gordura trans. Gordura trans. Sabe o que é trans? Biscoito, esses óleos de soja que você esquenta demais, quando fica na gôndola, na luz. Tá aí o resultado, pô. Aí a gente tem aqui o resultado de novo. Ó. Meta-análise anteriores também sugeriram que não existe associação entre ingesta total de gordura dietética e câncer de endométrio, colite ulcerativa, mortalidade de câncer de mama, além de doenças cardiovasculares. Então, o que eles orientam aqui? Vocês, porra, que vivem de diretriz, reconsiderar as recomendações de diretrizes dietéticas para reduzir a ingestão de gordura. Por quê? Porque não tem dado científico para isso. Mas, Vitor, acabou de sair um artigo mostrando que o óleo de coco aumenta a LDL. E aí, eu quero saber se morre mais ou não morre, cara. É isso que vocês têm que entender. Não acreditem mais nesse tipo de desfecho. Substituto, se aumenta ou não aumenta. Eu não quero saber se aumenta ou não aumenta. Eu quero saber se no final das contas a pessoa morre mais ou não morre mais. É isso. Tá? Então, dessa forma, tem uma calhamada de estudo aqui, mas não vou ficar dando aula de graça aqui para os médicos, né? Para isso, tô brincando, eu falo sobre isso todos os dias e o negócio é expandir o conhecimento. Mas tudo isso está no meu curso. Eu, o Dr. Túlio, que é cardiologista. O Vitor dando curso de cardiologia, não, eu falo de metabolismo lá. E o Dr. Túlio Sperb, que é chefe de um serviço de residente de cardiologia, ou seja, renomado, é um cara totalmente dentro da caixa, né? Só que fora da caixa, porque é inteligente, porque estuda. Ele é que fala da parte de cardiologia especificamente. Bom, então, gente, a coisa funciona assim. Eu tive que chamar vocês agora no começo aqui, porque depois de 2 semanas lá, que, as pessoas bailando nesse negócio de, porque aumenta o colesterol, não aumenta o colesterol. Cara, tá simples de vocês entenderem. Compartilhem com todos essa live que vocês gostam, para parar aquele avó, aquele pai chato do cacete que fica falando, cuidado, tu tá comendo essa gordura. Cara, tu tá tomando refrigerante, tu tá falando que eu como gordura, tu tá tomando refrigerante.
Tu tá usando óleo de soja, pô. Tu tá usando óleo de canola, essas bosta. Não serve pra nada. Tá usando margarina, porque tem um selinho do coração. Esse tipo de coisa, é óbvio que tem corrupção por trás. Fica fácil de entender. Pô, é corrupto. Pô. O cara que escreve um negócio daquele ali, que dá um selinho do coração pra margarina, é corrupto. Então não acredita em corrupto. Não vai atrás de pessoas que querem vender alguma coisa. Não quer vender. Ah, Vitor, tu tá vendendo teu curso. Porra, eu tô vendendo conhecimento, cara. Estou vendendo um produto só que não vai agregar na sua vida. Que conhecimento que é a margarina, pô? Que conhecimento que é um remédio só? Eu estou falando para vocês se livrarem. Agora, precisa do curso, não precisa do curso. Estou todo dia falando aqui, live e post. Todo dia eu e um monte de gente ajudando vocês a mudar o estilo de vida. Eu não estou falando que não é válido também de medicação. A medicação pode ser válida, mas não é isso, tá entendendo? Ó, Rafael, outra dica. Ó. Refluxo. Tem como falar algo? Eu tô falando uma coisa nada a ver com refluxo aqui. Segundo, cara, eu já fiz vários posts de refluxo. Como é que a gente pode falar algo? A gente vai lá, dica para todos vocês. Quer saber de alguma coisa, cara? Por exemplo, eu tenho no meu blog lá. Bota lá no meu blog. Refluxo. Tem um artigo só sobre refluxo. Então, pesquise, aprendam a pesquisar. Se vocês quiserem ter informação só na hora de vocês, não, hoje eu quero assistir sobre o encravada. Porra, velho. Procura, eu já falei sobre, no encravado nunca falei, mas procura lá. Eu tenho, cara, devo ter aqui só no Instagram 5.000 posts. Mas no Instagram é difícil, Vitor, é difícil. Vai lá no meu blog, tem tudo isso aí. Tá bom? Tem o lúpus sistêmico com nefropatia. Tá bom, querida, tu também não precisa reduzir drasticamente, você precisa de um bom nefrologista. Volto a dizer. Não adianta ficar falando aqui para o mundo, eu tenho isso, porque eu não vou resolver, tudo de longe. Eu tento ajudar vocês com informações mais genéricas, né? Então, essas informações, eu tenho certeza, fazem diferença na vida de vocês. Vocês compartilhem. Agora, tem alguma doença? Procura, pesquisa. Depois é que vocês estão mais aptos a entender as verdades por aí. Agora, pesquisa sempre algo relacionado ao estilo de vida, primeiro, porque é o jeito que vocês podem mudar na casa de vocês. Depois é que vocês podem pensar qual medicação e tudo mais, que também é importante em alguns casos. Agora, primeiro de tudo, como eu mudo a minha vida, porque aí sim eu consigo prevenir as doenças e ajudar até na função dos medicamentos para quem precisa de medicamentos. Tá bom? Acho que o Túlio não está aqui, nem o Rafael, nem o Conrado, são os três que eu falei para... Tá? O blog está na bio. Desculpa, com algumas perguntas eu sou meio duro, né? Mas às vezes eu tenho que ser, tá? Sim, se o blog não estiver na bio, eu vou te dar, tutorial. Google, Dr. Victor Sorrentino no blog. Como vai aparecer lá? Tem gente que me manda mensagem assim, eu gostaria de saber os telefones do seu consultório. Google, Dr. Victor Sorrentino no consultório. Pum! Você vai me poupar responder uma coisa que eu poderia estar respondendo uma coisa mais importante. Tem mães que me mandam lá, meu filho tá com isso, tal, que tipo de médico você recomenda? Pô, aí é válido. Eu não perco tempo, aí eu recomendo para... Tulião, vou te chamar aqui, tá, cara? Entra aí só pra gente... Vou te deixar aqui falando sobre essa coisa dar o teu aval aqui, sobre essa coisa do LDL, do óleo de coco. A gente vai fazer uma live, eu e Túlio, ainda essa semana. Que dia é a nossa live mesmo, Tulião? Quarta, sem ser essa, agora a outra, né? Tá, sem ser nessa quarta, a outra, a gente vai fazer uma live sobre colesterol, só sobre colesterol. Tá? Basicamente sobre estatina, a gente vai dar aula sobre estatina, explicar para as pessoas, né, quando usar, como usar e falar dessa polêmica aí que deu. É porque, Vitor, quando você fala mal aí, cara, de alguns colegas, tudo, cara, você pode falar sem nem precisar botar uma vírgula no meu nome, porque eu tenho certeza que você não me inclui nisso, cara. Então, é tranquilo. Eu não, assim, zero. Porque realmente é o que você falou, e eu tenho certeza absoluta disso. Tem muito médico dentro da sociedade que não é, que não estuda, e ponto final. É a mesma coisa que você falou no negócio da chefia, a mesma coisa. A gente tem um exemplo muito clássico, que eu não vou falar o nome de quem, dentro da chefia do maior serviço de cardiologia do Brasil, e que é um cara mais corrupto do Brasil aí, mas enfim. Então... Eu não tenho tantas papas na língua, né? Vamos pegar assim, quem foi o maior grupo de corrupção descoberto nos últimos... na história do Brasil, na história recente do Brasil?
né? Foi aquela quadrilha, não incluo todos, nem as pessoas só que votam, mas é aquela quadrilha daquele partido político. Quem é o médico queridinho dos partidos políticos aí de corruptos, né, cara? Então vocês imaginem que se vocês um dia me verem associados, né, sendo amigão, jantando na casa de algum corrupto desses aí, vocês podem me incluir. Sou corrupto também. Farinha da mesma, né? Farinha do mesmo saco. Mas continua.